A sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões de Itureia e Tracodítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Segunda leitura, São Paulo nos fala que aquele que começou em vós uma obra, levará esta obra adiante até que ela chegue à plenitude. E qual é a obra que Deus começou em nós? Essa obra foi iniciada no dia do nosso batismo. Ao ser batizados, lavados da antiga culpa, recebemos aí do batismo a plenitude do Espírito Santo, sem o qual nada podemos fazer. Porque esse Espírito Santo de Deus é a força derramada sobre nós para podermos lutar contra o mundo, lutar contra o pecado, lutar contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E esse Espírito Santo, que é derramado em nós com plenitude no batismo, traz consigo e nos dá um grande presente chamado graça santificante.
Para entendermos, é como se fosse um pacote, um cesto com várias graças dentro, e que nós vamos tirando estas graças, colocando-as na nossa vida à medida que caminhamos. Sem esta graça, sem a força do Espírito Santo, é impossível caminhar para a santidade. Mesmo vivendo nesse mundo, com tantos convites, com tantos apelos, que sempre buscam, nos tirar do foco, que sempre buscam interferir e embaçar a nossa visão de Deus, que sempre buscam interferir e forçam para que a gente mude os propósitos que a gente faz de caminhada, os propósitos de buscar santidade, os propósitos de buscar esta vida nova que o Espírito Santo nos proporciona vivê-la a cada dia. Esta força de Deus que está em nós e que nos ajuda a superar, a vencer os obstáculos. Esta força de Deus que nos faz vitoriosos diante dos desafios que a vida nos apresenta. Para isso, o nosso olhar deve estar fixo em Deus, o olhar fixo no Senhor Jesus, que venceu o mundo, que venceu o diabo. Com o poder da cruz, nós também, junto com o Senhor, podemos vencer. E nós temos a graça de, através de coisas muito simples, ser vitoriosos diante dos desafios, diante da tentação, diante do pecado. É muito simples, é só fazer o sinal da cruz, e diante da cruz tudo se dobra, porque a cruz do Senhor é gloriosa, porque na cruz do Senhor está o preço da nossa vitória. Vitória esta que Jesus alcançou para nós, vencendo a morte, vencendo o pecado, derramando o seu sangue para que nós, lavados neste sangue, através do sacramento da penitência, da confissão, possamos ser renovados, restaurados. E essa graça santificante que recebemos no batismo, ela é restaurada em cada confissão. Portanto, cada confissão renova em nós a graça de Deus, renova em nós a plenitude do Espírito Santo, renova em nós as forças para continuarmos no caminho do Senhor. Que caminho é este? Lemos o Evangelho: toda montanha será abaixada, todo vale será aterrado, todo caminho tortuoso será endireitado. Por quê? João nos fala isto porque ele nos anuncia o verdadeiro caminho que é Jesus, a verdadeira e única verdade que é Jesus, e a única vida que é Jesus. Sem Jesus nada somos, nada podemos, mas com Jesus tudo é possível, porque aquilo que é impossível para nós seres humanos é possível para Deus. E se aquilo que não podemos, Deus pode em nós, nós somos invencíveis. O pecado não pode vencer nem dominar sobre nós.
O mundo não pode nos convencer a abandonar o Senhor para segui-lo. Nós conhecemos a verdade, que é Jesus. Experimentamos a força que esta verdade traz de libertação para cada um de nós. Portanto, não podemos nos deixar conduzir pelas meias verdades que o mundo apresenta. Por mais que elas pareçam bonitas, mais coloridas, mais saborosas, não podemos nos deixar convencer. Por quê? Porque conhecemos a verdade, que é Jesus. Não podemos nos deixar conduzir por quaisquer caminhos que apareçam pela nossa frente, porque conhecemos o único caminho, que é Jesus. Se conhecemos a verdade e a colocamos em nossa vida, se conhecemos o caminho e caminhamos por ele, não há outra coisa senão alcançar cada vez mais a vida, essa vida plena que Jesus promete. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É desejo do Senhor para nós esta vida em abundância. É isso que o evangelista nos fala, colocando na boca de João Batista, estas palavras, né? Toda montanha será abaixada, todo vale será aterrado, e todo caminho tortuoso será endireitado. E como isto é possível? É possível quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos as coisas do alto, buscamos aquilo que é de Deus. Mas, irmão, é tão complicado. É complicado sim, mas não é impossível. Por quê? Porque nós nascemos para ir para o céu. Ninguém nasceu para ir para o inferno, não. Deus te dá todas as graças, todas as bênçãos, coloca na tua vida todas as condições necessárias para ir para o céu. É lá o nosso destino, é lá a nossa pátria definitiva, não há outra. São Paulo fala que nós somos cidadãos do céu. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos estrangeiros, porque a nossa pátria verdadeira é o céu. É para lá que devemos caminhar. Nascemos para isso, nascemos para ir para o céu. Só vai para o inferno quem quer. Só vai para o inferno quem dá o braço para o diabo e caminha do jeito que o mundo mostra. Só vai para o inferno quem fica com as meias verdades. Só vai para o inferno quem faz os seus próprios caminhos e deixa de lado, né, Jesus, que é o único caminho. Só vai para o inferno quem fica procurando uma porção de coisas, né, que não trazem vida, e nós sabemos disso. Quanta coisa que a gente já fez, né, que nos deixou tristes, nos deixou magoados, deixou um sabor de morte para nós. Isso nos inquieta, nos incomoda. Por quê? Porque nós nascemos para a vida, nós nascemos para o céu. E quando fazemos alguma coisa que está fora desse caminho, que está fora desta verdade, não nos sentimos bem. Mesmo quem está afastado de Deus, afastado da igreja, sabe no seu coração que está fazendo as coisas erradas. Sabe no seu coração que está experimentando tristeza,
está experimentando angústia, está experimentando morte. E nós não nascemos para a morte, nascemos para a vida. Morre o nosso corpo, mas nós não morremos, porque o nosso lugar é no céu. Portanto, se no batismo recebemos a graça, se no batismo recebemos em plenitude esse Espírito de Deus que deve conduzir a nossa vida, se no batismo com certeza todos nós fomos consagrados a Nossa Senhora para que ela nos conduza como mãe na direção de Jesus, para que ela, aquela que mostra Jesus para nós, nos ajude a encontrar sempre mais este Jesus, a crescer na amizade, na intimidade com o Senhor, para que de fato Jesus seja sempre mais o Senhor da nossa vida. E não nos deixemos escravizar por ninguém e por mais nada. O único que é Senhor, o único que tem poder pleno e absoluto sobre cada um de nós é Jesus. Por quê? Porque Ele nos comprou com o preço do seu sangue. E se Ele comprou cada um de nós, nós somos propriedade dEle. Para quê? Para fazer a vontade dEle na nossa vida, seja ela qual for essa vontade. E aquilo que Ele nos pede, Ele já nos deu antes a graça. E com essa graça que foi dada antecipadamente, Ele pode pedir para nós tudo aquilo que Ele quiser. Por quê? Porque nós já temos a graça para responder ao seu chamado. Talvez aí ajude a fazer uma pequena distinção. Há bastante confusão, na cabeça da juventude sobre vocação. O que é vocação? Eu tenho vocação para médico, eu tenho vocação para engenheiro, eu tenho vocação para mecânico, eu tenho vocação para ser açougueiro, sei lá. Isso não é vocação, isso é profissão. Então, se você faz um teste erradamente chamado de vocacional, o teste vocacional mostra as suas aptidões para uma determinada profissão. Eu não posso fazer opção vocacional, mas eu posso fazer uma opção profissional. Opção profissional a gente faz com a cabeça, com a razão. Profissão é coisa que a gente pode mudar conforme a conveniência da gente. A profissão, a gente escolhe aquela profissão onde a gente se adapta melhor, que traz às vezes um salário melhor, que deixa o nosso coração mais feliz. Isso é profissão. A profissão a gente pode mudar, a vocação não. Por quê? Porque a vocação significa comprometer a vida. Ninguém compromete a vida pela sua profissão, mas pela vocação sim. Por quê? Porque se a gente não compromete a vida, a gente não é feliz. Responder pela metade não realiza, não enche o nosso coração. Então, vocação é chamado. Quem é que chama? Deus. E o chamado de Deus é único, é irrevogável, é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é soberana e é imutável. Então, vocação fala de compromisso de vida. Por isso, vocação se resume em algumas poucas coisas, A vocação para a vida matrimonial, onde você se prepara para ser esposo, para ser esposa
para ser mãe, para ser pai, e para isso a gente compromete a vida. Vocação para a vida consagrada, como religioso, como religiosa, numa comunidade religiosa, como irmã, como freira, como frei, como irmão, enfim, né? Vocação à vida religiosa. E a vocação sacerdotal. É o chamado que Deus faz e para o qual Ele te dá, já te deu no batismo, e pouco a pouco você vai experimentando as graças que já foram dadas à medida que você vai respondendo a este chamado. O chamado de Deus é único, é irrevogável. Deus não muda o plano dele para a nossa vida, o projeto dele para a nossa vida, ele não muda. E é definitivo. Porém, se a gente resolve não responder ao chamado de Deus e vai fazer outra coisa, você não vai ser feliz. Por quê? Porque Deus te criou para aquilo. Deus espera de você a tua resposta para aquilo que Ele te chama. E para responder à nossa vocação, respondemos a 3 perguntas. Primeira, o que é que Deus espera de mim? Você deve perguntar isso para você. E no seu coração já está a resposta. Não tenha medo. O que é que Deus espera de mim? O que é que o mundo espera de mim? Terceira, o que é que eu espero de mim mesmo? Não é o que as pessoas acham, mas o que o mundo espera de mim. E cada um de nós sabe o que está no seu coração como resposta para essas 3 perguntas. O que Deus espera de mim, você sabe muito bem o que Ele espera. Que você seja esposo, que você seja esposa, que você seja pai, que você seja mãe, que você constitua uma família cristã. Ou Deus espera de você como religioso, como religiosa, na vida consagrada, um testemunho de que é possível entregar-se totalmente ao Senhor, ter o seu coração indiviso entregue somente para Jesus. Ou, se o teu chamado, meu irmão, é para a vida sacerdotal, está dentro do seu coração. Não tenha medo. Não deixe que o diabo coloque no seu coração, por exemplo, como às vezes ele faz, mesmo diante da vida matrimonial, mesmo diante da vida religiosa, mesmo diante da vida sacerdotal. O diabo costuma dizer no nosso coração: ah, mas você não merece esse chamado, ah, mas você não é digno, ah, mas você é isso, ah, mas você, de fato, nenhum de nós é digno mesmo. É bondade e misericórdia de Deus nos chamar, é bondade e misericórdia de Deus contar conosco. E como Deus sabe que sozinhos nós não podemos, Ele nos dá a graça. Sozinhos nós não podemos, Ele nos dá Nossa Senhora como exemplo, como mãe. Ele nos dá o exemplo de milhares de santos e santas na história da igreja. Ele nos dá o exemplo de milhares e milhares de mártires
que hoje, nesse momento ainda, estão dando a vida na África, no Oriente, na Ásia, aqui na nossa América, morrendo por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Há uma porção de exemplos que nos fortalecem para perceber que vale a pena entregar a vida por Jesus. Vale a pena entregar a vida para de fato ser pai e mãe. Vale a pena entregar a vida para ser esposo e esposa fiel, formar uma família de Deus, uma família cujo lar é uma igreja doméstica, onde o pai e a mãe presidem, celebram a vida com os filhos ao redor da mesa, na vida em oração, no terço em família. Vale a pena buscar e contar com Deus e com a sua graça para entregar a vida na vida religiosa. E Deus nos dá a força de ser fiéis, mesmo como pecadores, mesmo com nossas falhas, com nossas fraquezas, com nossas dificuldades. Ele nos dá a graça de ser fiéis no sacerdócio, mesmo como pecadores, como falhos, com as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele nos dá a graça de que aquele pão e aquele vinho, pelas nossas palavras, se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Ele nos dá a graça como sacerdotes, de ao estender as mãos e absolver os pecados, de fato ter os pecados todos perdoados. Não somos dignos, não, mas pela graça do Senhor é possível sermos instrumentos dele no meio do mundo. É possível sermos sal da terra e luz do mundo. É possível. Recebemos tudo no batismo, nesta graça santificante. Recebemos a plenitude do Espírito Santo, esse Espírito de Deus que está vivo, que habita em nós e que deve conduzir a nossa vida. Vocês que vêm lá na Praia Grande, do litoral, quantas vezes vocês veem os barcos no mar? Quantas vezes o pessoal com seu barco à vela, não é? O vento vai conduzindo. Tem um leme, mas é o vento que conduz esse barco. Assim é a nossa vida. É um barco. É um barco. E quem sopra este barco é o Espírito Santo de Deus. E quem toca o leme deste barco e o conduz é Jesus. É Jesus. Havia um canto que a gente cantava, eu pelo menos conheço, Tem um canto que diz assim: eu tenho um barco que navega pelo mar, e que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ter lavado seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ter lavado seu pobre coração. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Veja, essas ruas andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Pois é,
Essa Jerusalém é a Jerusalém celeste, é o céu onde está a nossa morada esperando por nós. E enquanto caminhamos rumo ao céu, vamos nesse barco, o barco da vida, que o Espírito sopra como vento e conduz, mas que Jesus é o capitão. Jesus é que direciona esse barco, para onde ele deve caminhar. Não tenha medo, entregue a sua vida na mão de Jesus e deixa que ele te conduza, porque ele te conduz para o porto seguro, o coração dele. E na hora da dificuldade, não esqueça, Nossa Senhora está do teu lado, segure na mão dela. Que o Senhor nos ajude, que a graça de fato que já está em nós seja eficaz, que essa graça possa agir. E em nome de Jesus, eu repreendo e expulso pela imposição das mãos e as mãos sacerdotais todo medo que te impede de responder sim à vontade de Deus, seja ela qual for, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém.